Olá, hoje eu quero te fazer refletir profundamente sobre algo que pode transformar como você vive hoje. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso que eu vou te falar agora, ou algo parecido de uma forma diferente. Talvez você até encarou isso como somente um papo motivacional, ou se alguém chegou para você em algum certo momento e disse isso para você, você acreditou que só foi para levantar o seu astral e nada mais. Porém, hoje eu te convido aqui comigo mergulhar profundamente sobre esse assunto para a gente poder refletir com mais profundidade, colocar em prática da melhor forma possível. E a motivação misteriosa que um dia você enxergou como uma motivação é: você se torna imparável quando trabalha em coisas que ninguém pode te tirar. Exatamente isso. Mas será que a gente para pensar de verdade no que isso significa? Será que você já parou para pensar sobre isso? Por isso hoje eu quero bater um papo com você de coração aberto sobre tudo isso. Eu quero te contar por que trabalhar, pelo menos ao meu ver, por que trabalhar o nosso interno, o que está dentro da gente, é o maior e melhor investimento que você e eu podemos fazer para a nossa vida. Então pega um café, se ajeita aí e vamos conversar. Esse vídeo não é para quem quer ficar só na motivação vazia e não fazer nada. É para quem quer de verdade. É para quem tá cansado de viver, sabe, nessa superfície e mergulhar de cabeça para mudar completamente a nossa forma de viver, de como enxergar a vida, né? Porque o mundo, gente, tenta fazer com que a gente esqueça sobre isso. Como é importante a gente cuidar da nossa mente. E sabe qual é o maior truque desse mundo moderno que a gente vive hoje? É te convencer, nos convencer de que você só vale o que você tem. Que a nossa segurança está somente no dinheiro. Que a nossa importância está no status. Que a nossa felicidade está em ter controle sobre tudo, sobre todos. Mas me diz uma coisa, de verdade, quem consegue controlar tudo? Quem tem garantia de estabilidade para sempre? Porque basta um problema de saúde para mudar tudo. Basta perder o emprego para mudar tudo. Basta uma traição, uma decepção. Basta algo completamente fugir. Basta algo, sabe, sair do controle. Sair do nosso controle. E aí? Então, se você construiu a sua identidade em coisas externas, se a gente continuar construindo a nossa identidade em coisas lá fora, quando elas sumirem, ou quando elas somem, ou quando a coisa acontece, a gente afunda junto. É por isso que tem tanta gente se sentindo vazia, perdida, e talvez seja você também. Por isso tem tanta gente vivendo ansioso, porque tá tentando segurar o que não dá para segurar. Tá tentando controlar o que não dá para controlar. Gente, é o que eu mais atendo em consultório. Mulheres querendo controlar tudo. Filhos, marido, emprego, a vida. Então eu quero te lembrar hoje que as coisas mais valiosas não são as que o mundo nos dá. São as que o mundo não pode nos tirar. Que seria, Geisa? A nossa mentalidade. Vamos falar um pouquinho sobre mentalidade? Gente, eu preciso te lembrar que a forma como você pensa é um poder só seu, tá? Você pode viver na mesma situação que uma outra pessoa e enxergar um caminho que ela não está enxergando e que ela não vai enxergar. Você pode aprender a escolher com as suas dores ou você pode ficar se vitimizando nelas. Ficar presa nesse passado, nesse looping. Você pode treinar sua mente para ter foco, para ter clareza, para ter paz. Ou continuar negando isso e achar como
e achar talvez que você precisa sim de uma pia de louça suja para lavar e não conversar com um profissional. Por que fazer terapia? Por que conversar com um profissional? Gente, porque eu já ouvi muitas pessoas falar: fulano tá assim porque não tem uma louça suja, uma pia de louça suja para lavar. Como muitas pessoas ainda estão presas nisso. Em pleno século XXI, gente, se ancorar em uma mente dessa, não dá. Ninguém pode te obrigar a pensar pequeno. Ninguém pode te impedir de sonhar. Ninguém consegue viver dentro da sua cabeça. Só você. Então, por que você pira tanto nas coisas que as pessoas falam, no que tá fora? Então eu te pergunto, como anda a sua mentalidade hoje? Como você alimenta os pensamentos que te fortalecem? Como você alimenta esses pensamentos que te fortalecem ou que te sabotam? Você se critica mais do que se encoraja? Será? Você vive reclamando ou agradecendo? Porque olha, o mundo pode tentar te empurrar para baixo. E ele empurra, né? Mas se a nossa mente estiver firme, a gente encontra uma escada até lá no buraco mais profundo e sai dali. Agora vamos falar de algo que anda meio esquecido hoje em dia. Não sei se você concorda comigo, que é sobre o caráter. Caráter não é o que a gente mostra lá no Instagram. Não é o que a gente fala para agradar os outros. Caráter, ao meu ver, é o que a gente faz quando ninguém está olhando. É quem a gente escolhe ser, mesmo quando ninguém nos aplaude. É ouvir te dizer, né? O mundo pode tentar te corromper, pode te oferecer atalhos fáceis, pode normalizar a mentira, a traição, a injustiça. Mas o mundo não tem o poder de mudar quem você decide ser, a partir do momento que você assume essa responsabilidade. Você pode perder tudo, mas se mantém um caráter. Você nunca está realmente derrotado. É o seu nome, é a sua história. É o que você vai fazer para dormir em paz. É isso que vai fazer você dormir em paz. Então pergunta para você hoje: em que áreas da minha vida eu não estou sendo essa pessoa que sabe que deveria ser? Gente, olha que profundidade. Onde você precisa realinhar suas escolhas com seus valores? Aonde está? Trabalhar seu caráter não dá ibope, mas te dá força, te dá dignidade, te faz ser alguém em quem você mesma confia. Falando de disciplina, já que a gente está falando de confiança, esse é o ponto onde muita gente tropeça. Porque disciplina não é ter talento, não é ter nascido com algum talento. Disciplina não é ter sorte. Gente, disciplina é ter compromisso. É decidir fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Só que o mundo hoje vende pra gente uma facilidade que nos torna menores cada vez mais. Ele quer nos convencer de que sucesso é mágica, que basta a gente pensar positivo, que tudo acontece. Que é só querer muito, que tudo acontece. Mas eu quero te dizer uma verdade. Sem disciplina, você não sustenta nada.
a gente não sustenta a nossa saúde, a gente não sustenta nossos relacionamentos, não sustenta propósito, não sustenta resultado. Disciplina é repetir, é insistir, é continuar, é cair, levantar, é fazer até dar certo. Fazer até dar certo. É o treino que fortalece a sua mente e te prepara para segurar o que você tá pedindo tanto para Deus e que você acha que Deus não te deu porque você não merece, você não tem sorte. E a disciplina, gente, é algo que ninguém pode nos tirar. Só se você abrir mão dela. E você pode. Porque só você pode abrir a mão dessa disciplina. Então me fala, se você está sendo disciplinada, você tem honrado seus compromissos? Aqueles compromissos que você faz com você mesmo, não estou dizendo nem com outras pessoas. Você tem feito o que você disse que você faria lá no final de 2024? Você tem mostrado a si mesmo que você pode confiar em você mesmo? Porque eu tenho certeza que antes de acabar o ano você fez uma lista do que você iria fazer e o que você não iria fazer mais. Você pulou 7 ondinhas, você fez caderno da gratidão, você fez... Não sei o que você fez. Você conseguiu cumprir com você mesma? Por fim, vamos falar de fé. E aqui eu não tô falando de religião específica, tá? Tô falando de algo muito maior. Porque pra mim, fé é acreditar mesmo sem ver. É ter esperança mesmo sem provas. É confiar que há um propósito mesmo na dor, na dificuldade. A vida vai nos dar motivos para desacreditar, gente. Vai nos dar notícias ruins. Vão nos dar perdas. Vai nos dar momentos em que a gente vai pensar em desistir, sim. E a pergunta é: o que te segura quando tudo desaba? É a nossa fé. Fé em Deus, fé no bem, fé no amor, fé em você mesmo. Porque quando você tem fé, a gente pode até chorar. E a gente chora, mas não para. A gente pode até cair, mas a gente se levanta. A gente pode até ter medo, e muito medo, mas a gente segue. E é isso, minha amiga, meu amigo. Ninguém pode tirar nada de você, de mim, de ninguém. Podem nos criticar, podem nos abandonar, podem até nos machucar, mas não conseguem matar a nossa fé. A fé de se escolher, a fé de escolher ter uma fé viva. Então eu quero te perguntar agora, em que você tem colocado a sua fé? Ou em quem? Você tem alimentado ela? Ou tem deixado ela morrer com fome? Por isso eu te digo hoje, com toda sinceridade, você se torna realmente imparável quando você decide investir no que ninguém pode te tirar. E não é papo motivacional, tá? Espero que você esteja enxergando isso dessa forma. Esquece um pouco o que as outras pessoas pensam sobre você. Esquece as comparações. Esquece o medo de não agradar. Olha pra dentro, olha aqui pra dentro, pra você. Cuida da sua mentalidade, fortalece o seu caráter. Pratique disciplina, alimenta a sua fé. Porque o que é seu por dentro, a gente vai te sustentar quando tudo lá fora falhar.
Quando tudo aquilo que tiver que desabar, vai desabar, mas você vai estar de pé. E essa é a minha mensagem para você hoje. Eu espero de coração que faça você pensar. E mais que pensar, que faça você agir. Porque esse é o meu intuito. Essa é a minha gana de gravar, gente. Então, se isso tocou você de alguma forma, compartilha. Deixa um comentário aqui, me contando o que mais mexeu contigo nessa nossa conversa. E vamos continuar essa conversa. E não esquece, o mundo não precisa de mais aparências. Precisa de mais pessoas verdadeiras. Então, se você não se sente preparada, eu te digo, você está preparada. O mundo precisa de pessoas, gente, mais verdadeiras. E você é essa pessoa. Obrigada por estar aqui. Fica com Deus. E até a próxima. Pense nisso.